estou aproveitando para responder para você, né, por vídeo, até para você entender um pouco melhor. Eu entendo perfeitamente quanto você se sente constrangida, inclusive de comentar sobre esse assunto, mas eu tenho para lhe dizer como especialista no assunto aqui, fique tranquila e à vontade, porque eu ouço constantemente sobre esses assuntos aqui, e a ideia aqui não é julgá-la, condená-la, de alguma forma criticar você, tá? Até porque nós estamos juntos para encontrar uma solução. E se você já procurou um profissional da área genital, um urologista, né, que existe o urologista para homem e para mulher, e existe também a ginecologista que trata só com o aparelho genital feminino. Foi diagnosticado absolutamente nada físico, nem sequer um problema urinário, uma infecção ou coisa parecida. Eu posso começar a considerar que há uma causa emocional, entende? É muito comum acontecer coisas desse tipo. Porque se você está sentindo algo que você não sentia, você não nasceu com isso, já foi feito acompanhamentos com profissionais da área, não foi constatado absolutamente nada físico, ou uma inflamação, ou coisa parecida. Eu te asseguro, a possibilidade é enorme, eu estou falando de 90 a 95% de ser emocional. E sendo emocional, eu posso te ajudar. Entende? Por quê, Jorge? Porque como pode ser emocional? Claro que pode. Eu tenho casos extraordinários que estão ligados diretamente a essa questão. Posso relatar rapidinho um aqui, para o vídeo não ficar muito longo, e fala sobre uma garota, ela passando pelo reprocessamento aqui, para a gente resolver uma situação que ela sentia muitas dores, né? Quando tinha o ato sexual com o esposo dela, e ela estava vendo que aquilo já estava influenciando no relacionamento. Então o que acontece? Quando fomos analisar a situação de forma geral, durante o reprocessamento a gente vai trabalhando cronologicamente, pegando lá no começo os traumas direitinho, dos 5 aos 10, dos 10 aos 15, até chegar na idade atual da pessoa, entendeu? Essa é apenas uma das 5 fases do tratamento. Por volta lá dos 6 aninhos, 7 aninhos, ela estava na casa da tia. E a casa da tia tinha um corrimão que descia do primeiro andar por dentro da sala, né? Que era a primeira e segundo andar por dentro, né? Pertencia à mesma casa. E ela descendo, escorregando e parava embaixo, né? Brincando nesse corrimão. Só que o primo que morava na casa fazia aquilo ali, mas ele já sabia dos riscos. Só que ela não sabia. Ela descendo, acabou entrando uma lasca, era de madeira, aquelas madeiras polidas, né? E havia uma parte que estava como se fosse facheada. Nessa hora ela apertou as pernas e a lasca penetrou a área vaginal dela. E foi terrível, porque entrou, não foi muito, graças a Deus, né? E rasgou. E foi levado para o médico, foi reconstituído e tal, tudo direitinho, né? Foi feito tudo, um trabalho muito bom. E ela cresceu praticamente sem problemas. Só que depois de um certo tempo, já adulta, ela começou a sentir incômodos, não sabia de onde vinha, né? Casou e a partir daí ela começou a ter essas sensações. Mas ela jamais sabia que estava relacionada a isso, até porque já tinha acontecido mais de 20 anos, né? Antes. E aí foi onde a gente reprocessou, a gente encontrou exatamente o que aconteceu, reprocessamos o evento, zeramos o nível de incômodo que aquilo gerou no inconsciente dela, automaticamente a partir daí ela passou a ter uma vida saudável, entende? Tem um outro segundo relato que eu lembro, que é sobre uma turma, uma outra garota que também tinha dores na hora do ato sexual, né? E também estava influenciando na vida, né, do casal. Ela não entendia por que acontecia aquilo, porque ela tinha vontade, e na hora que ia começar ela se prendia, chorava, gritava, aquela coisa, era uma dificuldade para ter. Foi aí que, no reprocessamento, uma idade um pouco mais avançada que o caso anterior, ela participando de uma conversinha entre primas e amigas, né? E aí tinha uma jovem, ainda jovem, mas que já tinha casado. Tinha acabado de casar e voltou para visitar as priminhas ali. E ela estava junto com as primas, a outra encostou e começou aqueles assuntos ficarem um pouco calientes, né? E uma das primas perguntou para ela como era a vida de casado. E aí ela começou a explicar. Novinha também, mas junto de outras garotas que não tinha se relacionado ainda com ninguém. Alguém se aprofundou um pouco mais no assunto, perguntando para ela: e como é perder a virgindade? Olha só que pergunta. Como todo adolescente, em assuntos desse tipo, não se perde nem um suspiro.
Automaticamente ela diz, é como se estivesse enfiando um cabo de vassoura na sua vagina, assim, você precisa ver. Nossa, quando ela faz essa expressão com esse gesto, naquela hora eu imagino aquelas garotas, naquela hora até fazendo, sabe, aquela coisa como se estivesse sentindo aquele cabo de vassoura adentrando, né, por ela. Então, nessa hora, o seu inconsciente registra essa sensação porque você viaja no assunto imaginando um cabo de vassoura entrando em você. Algumas delas não sabia ainda o que era, ou tinha visto um ato sexual, ou passado por ele, ou até visto, que sai bem um vídeo, entende? Porque eram todas jovens, tipo 10, 11, 12 anos, entende? 13, 14. E naquela hora o seu inconsciente grava aquela situação e fica entendendo que a penetração é muito ruim e dolorosa e machuca. Tempo passou, vida que segue, as crianças cresceram, casaram e essa garota casada, quando começou a se relacionar sexualmente com seu esposo, começou a sentir esses incômodos e não sabia de onde vinha. Procurou vários médicos especialistas na situação, todo mundo fez exames e você não tem nada, tá tudo tranquilo e tal. Porque na hora que a garota tá ali e ela tá se envolvendo no momento do coito, né, do ato sexual, naquela hora o inconsciente dela se concentra naquele ato e linka aquela situação, usando aquilo como gatilho, rapidamente aquele evento que está registrado no inconsciente dela há 15, 18 anos atrás, quando ela ouviu. Você está entendendo? E aí o que acontece? Naquela hora, sem que ela tenha nenhum controle, todo o corpo dela se prende para que aquilo não aconteça com ela, porque ela não quer um cabo de vassoura entrando nela, porque dói e machuca, porque ela já imaginou isso lá atrás. E aí toda vez que acontece aquele ato, ela sente dores terríveis, cômodo assim, fora do comum. E acaba por ser um ato que era para trazer prazer, infelizmente não é alcançado o objetivo. Entende? Então, tá aí mais ou menos uma ideia do que é e por que eu estou lhe sugerindo, né? Supondo que sua questão aí esteja relacionada às questões emocionais, tá ok? E é isso que nós fazemos. Eu sou Jorge Reis, sou psicoterapeuta, né? Ou terapeuta emocional, como fica melhor para você. E também sou especialista em transtornos emocionais graves, especialização em transtornos sexuais, além de vários outros. Então, por favor, caso você tenha interesse em estreitar um pouco mais o assunto, você entre em contato.